vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Na Praia, do autor inglês Ian McEwan, livro que foi lançado no ano de 2007. Esse livro ele é curto, mas ele é um livro bastante profundo, bastante intenso, dentro de uma narrativa fisicamente pouco extensa. A história se passa no ano de 1962 e a gente acompanha o casal Edward e Florence, que está indo passar as suas núpcias numa praia no litoral da Inglaterra. É um casal na faixa de 22 anos, cada um deles teve uma formação diferente, são de modelos familiares diferentes, estão aí na faixa dos seus 22 anos. A gente tem que ressaltar a época em que essa história se passa, que é no ano de 1962, ou seja, a época em que está começando a revolução sexual e toda uma revolução cultural ao redor do mundo. Temas sexuais começam a ser abordados de maneira mais aberta, a sexualidade aos poucos começa a deixar de ser um tabu, a própria cultura de massa, como o cinema, como as músicas, vão começar a abordar o sexo cada vez de forma mais natural. E a gente tem então esse casal jovem na praia para suas núpcias e ambos são virgens. Então a gente já vê talvez uma dissonância, uma distorção em relação ao padrão social e cultura, ou talvez se a gente fosse um pouco menos exigente, seja a última geração em que ainda havia casamento, ou em que os noivos se casavam virgens, né? E esse fato dos dois serem virgens já coloca como algo de anacrônico nessa história. Parece que ela não pertence a 1962, e sim a algum período anterior. E na história o autor vai nos colocar justamente nessa noite de núpcias, em que a gente vai ter os dois personagens, cada um encarando de uma determinada forma. O Edward está ansioso, está ávido ali pela consumação do seu casamento, e a Florence está receosa, e receosa seria um termo até leve, ela está assim distante, ela está fria, é como se houvesse uma barreira entre ela e o Edward. E o Ian McEwan vai nos conduzir ao longo dessa noite de núpcias da relação entre o casal, cada um vai aos poucos expondo o seu lado, a gente vai tendo flashbacks, a gente vai tendo lembranças, e ele acaba justamente nesse livro curto traçando uma obra que tem uma projeção humana muito vasta. Por quê? Ele nos coloca justamente sobre uma relação em que uma barreira existe na comunicação entre duas pessoas. A gente fala de dois personagens com criações diferentes e com perspectivas diferentes que se casaram e na noite de núpcias vão perceber que existe uma barreira entre ambos, algo que vai fazer com que a relação entre eles não funcione bem, não funcione da forma ideal, da forma como um casamento deveria ser. Então, o grande mérito que a gente tem nesse livro, que faz com que ele seja um grande livro, é essa abordagem que o Ian McEwan nos coloca, ele num livro curto, e consegue dar toda uma profundidade ao abordar um casal na noite de núpcias, uma questão um tanto quanto tabu, e tabu principalmente com relação à época em que se passava, uma época de mudanças, e um casal de alguma forma está um tanto quanto anacrônico em relação a isso que vem acontecendo. E o livro acaba sendo 80%, 90% dele essa história de núpcias, e depois um final que é um final assim completamente inesperado, imprevisível, e que ajuda a fazer com que este seja uma grande obra da literatura inglesa contemporânea. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.